Então, pessoal, nós temos hoje a correção dos exercícios aí com números irracionais e reais, tá? Importante que você utilize o quadro que você tem aí antes do exercício 1, tá? Teu livro ele termina ali a parte teórica com um quadro, e aquele quadro está mostrando que conjunto está dentro de qual conjunto, tá? E ele te ajuda demais para resolver esse exercício 1, ok? Que é só olhar aquele quadro ali e você tem, então aí, vamos lá. 6 inteiros e 1/8 pertence a qual conjunto? Tá? Pertence ao conjunto dos racionais e dos reais, ok? Menos 7,6 pertence também ao conjunto dos racionais e dos reais. Menos 9 décimos pertence ao conjunto dos racionais e dos reais. Menos 5 pertence ao conjunto dos inteiros, dos racionais e também dos reais. O número 0 pertence, por sua vez, ao conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais. 0,25 pertence ao conjunto dos racionais e dos reais. Raiz de 25 pertence ao conjunto dos naturais, porque ele é um número 5, né? Raiz de 25 é 5. Pertence ao conjunto dos inteiros, porque ele é um inteiro. Pertence ao conjunto dos racionais e pertence ao conjunto dos reais. E este número 0,101, 101, 110 pertence ao conjunto dos irracionais. Ele não tem período que se repete, ok? Então, ele é dos irracionais e dos reais, porque os irracionais estão dentro do conjunto dos reais, certo? Então, a gente termina aí com essa número 1, bem tranquilinho, tá? Qualquer dúvida, olha aquele quadro que tem no final da página 15 do seu livro, que ele mostra certinho que grupo está dentro de qual grupo e qual o exemplo de número que faz parte de cada grupo, ok? Número 2, então. Dê um exemplo de um número real que não é um número racional. Então, a gente quer um real que não seja racional, tá? O π, que é um irracional, seria um exemplo, ok? Tem muitos outros, né, amores? É um exemplo. E como esse é um dos que a gente mais utiliza, né? Um número racional que não é um número inteiro. 1/4. É racional, não é inteiro. É 0,25, né? Um número inteiro que não seja um número natural. É só nós apelarmos à ajuda dos negativos, tá bom? Ele é inteiro, mas não é natural. Natural é só 0, 1, 2, 3, infinitamente, mas a partir do 0, tá? Então, se você pegar aí um número negativo, ele é inteiro e não é natural. Efetue as seguintes operações com números. Não se esqueça de respeitar a ordem que as operações devem ser efetuadas. Esse negócio de respeitar a ordem vem lá do 5º ano, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente resolve que está dentro do parênteses. 6 menos 4 é 2. Agora, a próxima coisa vai ser esse expoente, essa potência aqui para resolver, certo? 2 elevado a 2, que é 4. E agora a gente fica aí com 5 vezes 4, que dá 20. 20 menos 5, que dá 15, tá? Então, vamos relembrar a ordem, tá? Dentro do que apareceu aqui para nós. Primeiro parênteses, depois o expoente, depois multiplicação antes de subtração. E a gente chega no resultado 15. Você pode fazer todos os cálculos corretos. Se você não respeitar a ordem, você chega no resultado errado, tá? Então, cuidado. Esse basiquinho aí de que ordem vem em que, qual a prioridade de cada um, tá bom? Letra B. Vamos resolver, então. Primeiro, o que está dentro do parênteses. 8 menos 5, que é 3. Já posso resolver essa multiplicação que está aqui fora, que não envolve nada que tem aqui? Já posso, tá? 4 vezes 2, 8. Agora, vamos para o expoente. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. 27, e aqui a gente já ficou, então, aí com o 9 menos 8, porque a gente tem essa outra soma aqui, né? 27 mais 1, que dá 28. Ok? Muito bem. Qual o primeiro a ser resolvido? No numerador, primeiro a multiplicação. 6 vezes 7, 42. No denominador, vamos resolvendo aqui, ó, os expoentes que a gente tem. Quando ele está dentro do parênteses, a gente resolve ele antes da outra operação que houver dentro do parênteses, tá bom? Então, a gente tem um 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, ok? Aqui dentro desse parênteses, a gente tem uma subtração e uma multiplicação. Resolve a multiplicação primeiro, tá? 2 vezes 5, 10. Agora, vamos resolver os parênteses do denominador, tá? 5 mais 27, que dá 32. 12 menos 10, que dá 2. E a gente fica com uma divisão aqui nesse denominador. 32 dividido por 2, que dá 16. E agora a gente ficou com 48 16avos. Podemos dividir 48 por 16 e ficamos com o número inteiro, bonitinho, número natural, 3, como resposta da letra C.
ok? Letra D, então. Começamos resolvendo aqui no nosso numerador, que está dentro do parênteses, 6 mais 7 deu 13. No denominador, nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão, elas podem ser resolvidas simultaneamente, porque depois ainda haverá uma subtração para esses dois resultados. Então, 3 vezes 6, 18, e 8 dividido por 2, que deu 4, ok? Então, agora a gente resolve a multiplicação do numerador, 13 vezes 6, que dá 78, 18 menos 4, que dá 14, e a gente fica agora com o 14 menos 12. 14 menos 12 é 2, 78 dividido por 2 dá 39. Viu? De novo, uma resposta bonitinha, um número natural, né? 39, número simpático. Muito bem, exercício 4. Sendo A igual a 8, B igual a 4 e C igual a 1, calcule. Ok? Então, vamos lá. Vamos substituir. A vale 8, B vale 4 e C vale 1. Agora ficou fácil, né? Por favor. 4 menos 1 dá 3, e 3 vezes 8 é 24. Então, só substituir os valores que você recebeu e depois fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Tá bom? Tranquilo? Letra B. Mesmos valores, vamos substituir. 3 vezes A, que vale 8, vezes o B, que vale 4, e depois a gente copia ali dentro do parênteses o A mais C. 8 mais 1. Resolve o que está dentro do parênteses primeiro, né? 8 mais 1, que dá 9, que multiplica por 4, e aqui o 3 vezes 8 também já dava para a gente resolver, porque essa ordem não vai modificar o resultado. Então, agora 4 vezes 9, que dá 36, e ficamos aí com 24 vezes 36, que dá 864. Ok? Letra C. Então, nós fazemos aí, né, o mesmo procedimento, substituímos os valores de A e B, e de A e C, ok? Então, A mais B vai ser 8 mais 4, e A menos C, 8 menos 1. Podemos resolver o que está dentro dos parênteses, 8 mais 4 dá 12, 8 menos 1 dá 7, agora 12 vezes 7, 84. Número 5, a soma de dois números racionais é um número racional ou pode ser irracional? A soma de dois racionais, queridos, duas frações, é sempre um número racional, sempre será uma fração, ok? Ah, prof, mas às vezes dá uma fração aparente que dá um inteiro. Mas como você acabou de falar, se estivesse dando esse argumento, é uma fração aparente, ok? A soma de dois números irracionais será sempre irracional ou pode ser racional? A soma de dois irracionais pode ser irracional ou racional, ok? Temos dois exemplos. 3 menos raiz de 2 mais raiz de 2 dá 3, tá? Ou ainda, 0,303.003.003 mais dá 0,333, que é igual a 1 terço. Então, assim, pode ser, tá? Ó, vamos resumir? Quando você tem soma de dois racionais, sempre será racional. Mas se você tiver a soma de dois irracionais, pode ser que o resultado seja irracional ou ele pode ser racional, ok? Vamos lá. Efetuar a expressão em cada item. Então, vamos lá. 1 sobre 1 mais 1. Você vai ficar com 1 meio. Esse aqui tá tranquilo. Os próximos. Vamos lá. 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, pelo menos essa parte aqui, ó, no exercício anterior a gente já sabe que dá 1 meio, certo? Então, você ficou com 1 sobre 1 mais 1 meio. Muito bem, vamos resolver isso aqui. 1 inteiro, certo? É o mesmo que 2 meios. Tá? Você pode aqui fazer mínimo múltiplo comum para chegar nessa dedução, ou você pode lembrar que se o denominador é 2, você tem metade, então o inteiro é 2 sobre 2, tá? O inteiro é uma fração aparente igual ao denominador que você tem aqui. Como que a gente faz essa soma? Essa soma aqui ela é tranquila, né? Denominadores iguais, mantém o denominador, soma os numeradores. E você fica com 1 sobre 3 meios. Isso aqui é uma divisão, certo? E embaixo de todo número inteiro você tem o denominador 1. Então, você ficou com 1 sobre 1 dividido por 3 meios. Ah, divisão de frações, copia primeiro, multiplica pela segunda invertida. Então, 1 vezes 2 e 1 vezes 3. Então, a resposta é 2 terços. Ok. Estou perguntando porque agora vem a letra C, certo? Aqui na letra C, o que você precisa perceber? Que nós já temos o resultado de toda essa parte aqui, ó, certo?
Essa parte aqui foi a letra B que a gente já resolveu. Então, já entra com o resultado que você já encontrou ali, que é 2/3. Então, você fica com 1 sobre 1 mais 2/3, certo? Que é toda essa parte aqui que a gente já fez. Então, você fica aqui. Qual é o inteiro de 2/3? Vou repetir como eu disse antes. Você pode pegar o 3 e o 1, fazer mínimo múltiplo comum, dividir 3 por 3, 3 vezes 1 é 3 e ficar com 3/3. Ou você pode pensar, o denominador é 3, significa que o inteiro foi dividido em 3 partes. Então, 1 inteiro é 3/3, numerador e denominador iguais, tá? Fração aparente. Agora, você tem aqui uma soma de frações com denominadores iguais. Então, mantém o denominador e soma os denominadores, 5/3. E você fica, então, aí agora com 1 dividido por 5/3. Para fazer uma divisão de frações, a gente lembra que esse 1 tem o denominador 1 também, e você fica agora com 1 sobre 1 vezes 3/5. Copiamos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 5 dá 5, e a nossa resposta agora, então, é 3/5 aqui na letra C. Daí, olha bem essa letra C, porque agora nós vamos utilizá-la para fazer a letra D, ok? Porque tudo isso aqui nós acabamos de calcular na letra C, ok? Tudo isso aqui a gente acabou de calcular na letra C. Então, pegamos o resultado de 3/5, então, e colocamos agora aqui para a gente resolver a letra D, ok? Então, novamente, tá? O inteiro da fração 3/5 é 5/5, ok? O inteiro referente a 3/5 é 5/5. O inteiro foi dividido em 5 partes, então o inteiro vai ter denominador e numerador igual. Então, 5/5 mais 3/5, soma de frações com denominadores iguais, né? A gente copia o denominador, soma os numeradores. Ficamos aí com 8/5. Então, 1 inteiro dividido por 8/5, certo? 1 sobre 1 dividido por 8/5. Copiamos a primeira, multiplicamos pela segunda invertida, e ficamos aí com 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 8, 8. Ficamos aí, então, com 5/8. Ok? Em cada caso, como a fração foi formada? Bom, somando 1 à fração anterior e invertendo. As frações são formadas com o numerador e denominador da sequência de Fibonacci, queridos. Você não tem obrigação ainda de saber o que é a sequência de Fibonacci, tá? Embora é uma sequência muito famosa, tá? Em que ela vai sempre... você soma com o anterior, tá? 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8, e assim essa sequência continua infinitamente, ok? Continuando esse processo, sem fazer contas, qual você acha que será a próxima fração? Então, se a gente continuasse ali, fizesse a letra E nas frações que nós vínhamos fazendo, né, a próxima seria 8/13, pelo padrão que nós estávamos seguindo. O numerador e o denominador são elementos da série de Fibonacci, certo? A gente ficou ali com 1/2, depois com 2/3, depois com 3/5, depois com 5/8, e a próxima seria 8/13, ok? Não se preocupe se você não conseguiu responder a letra E e a letra F. O importante é que você tenha conseguido fazer a letra A, B, C e D. E que tenha percebido também que você já tinha a resposta no item anterior e já podia continuar a partir dali. Se você fez sempre a partir do zero, cada uma delas, você fez contas enormes e não era necessário, tá bom? Podia ter feito como a prof fez agora na correção. Mas se você fez ela inteirona, 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 todas as vezes, e chegou no resultado certo, ó, parabéns, show, tá bom? Vamos lá, o jogo DIF é jogado com frações, tá? A seguir estão as linhas iniciais desse jogo, em que as operações são feitas sobre frações. Nos primeiros 3 círculos da segunda linha, efetuamos as diferenças das duas frações exatamente acima dela, à direita e à esquerda, sempre tomando cuidado para subtrair a menor fração da maior. No quarto círculo da segunda linha, colocamos a diferença entre as frações que aparecem no primeiro e quarto círculos da linha de cima. Então, gente, subtração de frações, tá? Muita subtração de frações, vocês tinham que trabalhar aqui, olha só. Você tem aqui a fração 3/4 e 2/3. Então, você faz 3/4 menos 2/3 para poder responder aqui. Não são denominadores iguais, então o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é 12. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 9 menos 8 dá 1. Então, 1/12 é a resposta da subtração dessas duas frações, ok? Agora, para você responder essa aqui, ó, você tem que fazer a subtração entre essas duas, tá? Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1 é 3, e 4 menos 3 é 1, então 1/6. Queridos, eu vou ir assim rapidinho, ó, a primeira linha eu tô dando exemplo, depois eu só vou conferindo as respostas com vocês, porque subtrair fraçõezinhas desse tamanho aqui é serviço lá para os aluninhos do sexto, né? Vocês do nono, isso aqui tem que ser de cabeça mesmo, tá? Vamos lá.
Esse 1/4 aqui, então, é a subtração dessas duas. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1, e 1 vezes 1 é 1. 2 menos 1, 1. 1/4, ok? E aqui, o que que você faz? Você pega, então, para poder fazer isso aqui, ó, você vai pegar esta fração aqui e esta aqui, tá? A primeira e a última, ok? 3/4 menos 1/4, tá bom? Então, você fica aqui, são denominadores iguais já, né? Então, você já pode copiar o denominador. Prof, ali não tá, calma que a gente chega lá. E 3 menos 1 dá 2, só que 2/4 é igual a 1/2, aqui ela está na forma simplificada, ok? Então, agora para responder essa aqui, ó, a gente tem que fazer a subtração entre essas duas, tá? Sempre fazer a subtração da maior para a menor, né? Ou seja, a maior subtraindo a menor. 1/6 é maior que 1/12. A gente vai fazer 1/6 menos 1/12. Mínimo múltiplo comum é 12, vai ser 12 dividido por 6, que dá 2, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, que dá 1 vezes 1, 1. E 2 menos 1, que dá 1. Então, fica 1/12. Aqui você tem 1/6 e 1/4. 1/4 é maior que 1/6, ok? Então, vai ser 1/4 menos 1/6. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 24, entre 6 e 4 é 24. Então, vai ser 24 dividido por 4, que dá 6. 6 vezes 1, 6. 24 dividido por 6, que dá 4. 4 vezes 1, 4. E 6 menos 4 dá 2. Então, você vai ficar com 2 24avos, que simplificado dá 1/12, ok? Aqui, 1/4 e 1/2. 1/2 é maior que 1/4, tá? Então, você vai fazer 1/2 menos 1/4. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é 4, tá? 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1 é 1. 2 menos 1, 1. Então, fica 1/4. Agora, você vai fazer essa próxima aqui, ó, você pega essa primeira e essa aqui. 1/2 é muito maior que 1/12. Então, você vai fazer 1/2 menos 1/12. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 12 é o próprio 12. Você vai ficar, então, com o denominador 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. E 6 menos 1, 5/12. Ok? Então, essa aqui ainda calculei tudo com vocês. Agora só vou conferir os resultados. Acho que você já entendeu bem como tem que fazer, tá? Aqui na primeira linha dava certo de sempre ser a da esquerda menos a da direita. Aqui você já viu que teve que ser a da direita menos a da esquerda. Sempre a fração maior subtrai a menor, tá? Então, a gente já fez as duas situações. Então, agora só vou conferir com vocês, tá bom? Ó, 1/12 menos 1/12 deu 0, né? 1/4 menos 1/12 dá 1/6, tá? Aqui você tem 5/12 é maior que 1/4. Então, 5/12 menos 1/4, 1/6. E aqui você vai ter, então, 5/12 menos 1/12, 4/12, né? Essa está até visível o resultado. Aqui você vai ter 1/6 menos 0, que vai dar 1/6. 1/6 menos 1/6, que vai dar 0. 4/12 menos 1/6, que deu 1/6. E 4/12 menos 0, que dá 4/12, que simplificado dá 1/3. Ok? Fez tudo certinho? Bonitinho? Entendeu? Porque na próxima lista de exercícios vai aparecer de novo, tá bom? Hoje a gente vai fazer até a 9, né? Vai corrigir até a 9. Depois, no próximo dia, você vai ter os exercícios do 11 ao 19. E vai aparecer um exercício parecido com esse novamente, tá bom? Na figura acima, completem os círculos vazios com as frações corretas. O jogo termina em algum momento? Né? A gente terminou ele ali. Se vocês começarem um jogo DIF colocando somente números naturais, será que ele terminará em algum momento? Da mesma forma que com as frações, ele terminará após sucessivas subtrações com números naturais, ok? Termina com frações, termina com números naturais também. Ok, o número a seguir foi estudado pelo matemático Liouville, tá? Assim que a gente lê o nome dele, um nomezinho francês. 0,1010000100010001000100001. Como esse número foi formado, gente? Um número de zeros entre um algarismo 1 e o seguinte foi aumentando. Entre os dois primeiros uns, temos um zero. Entre o segundo e o terceiro uns, temos 2 zeros. Entre o terceiro e quarto uns, temos 3 zeros, e assim sucessivamente, tá? Mas isso não forma período, tá? A gente até entende como ele foi formado, mas isso não significa que ele tenha período. Ele é racional ou irracional? Ele é irracional, porque ele é infinito e não tem período. Não dá para chamá-lo de dízima periódica, ok? A soma de dois números vizinhos em cada linha é igual ao número imediatamente abaixo deles, ok? Então, assim, se eu somar
este com este, eu tenho este. Se eu somar este com este, eu tenho este. Se eu somar este com este, eu tenho este, ok? Em cada item, completa os espaços com o número correto. Então, vamos lá. A mesma coisa tem que acontecer agora aqui. Então, olha só. Nós não temos esse número aqui. Mas eu sei que esse aqui é a soma desse com esse. Então, se eu fizer esse menos esse, eu descubro esse aqui, certo? 4,5, ok? Agora, para descobrirmos esse aqui, a gente soma esses dois. O 19,03 com 8,51. E dá 27,5. E agora, somando 27,5 mais o 4,01, a gente encontra 31,55. Bem tranquilo esse exercício, né, queridos? Bem, bem tranquilinho. Aqui na letra B, nós fazemos 2,003 menos 0,01, e a gente encontra aí 1,993, somado com 0,01, e deu 2,003, ok? Então, agora, para nós descobrirmos esse aqui, primeiro nós temos que saber esse aqui. E para descobrirmos esse, nós vamos trabalhar com esses dois, ok? Então, um menos o outro, tá? 5,123 menos 2,003 dá 3,12. E agora a gente pode fazer o 3,12 menos o 0,01 e a gente encontra o 3,11. Ok? Então, próximo exercício, da 11 até a 19, tá? Nós vamos corrigir no próximo, serão todos exercícios muito parecidos com estes. Então, você tem aí plenas condições de fazer com muito capricho para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Te encontro lá. Tchau, tchau.